Então, só para contextualizar um pouquinho vocês, essa reunião ela foi um pedido da Comissão de Enfrentamento à Violência que a gente tem no CEDIM, e devido à pauta da Casa da Mulher Brasileira, que é uma pauta que vem sendo constantemente discutida no Conselho. A Fabi já acompanha essa discussão desde a época que ela era secretária e depois virou gerente, né, Fabi? Então, as conselheiras costumam sempre perguntar o Sim, andamento desse processo. E então a comissão de violência sugeriu juntar a pauta da comissão junto com a pauta da comissão intersetorial do Pacto Maria da Penha, onde a gente tem os signatários, né, do pacto para discutir essa pauta então. Então a gente teve que mudar as agendas aqui devido à questão de quórum, né, e então hoje a gente confirmou a reunião. Acredito que daqui a pouco vai estar entrando mais participantes aqui, mas a gente vai começar respeitando o pessoal que já entrou e cumpriu o horário. Então, a nossa única pauta é, então, a Casa da Mulher Brasileira, a construção, o andamento desse processo. Não sei se a Fábio quer dar uma palavra e dar um panorama do que está acompanhando enquanto gestão aqui da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família. Fábio, pode falar. então, boa tarde a todas. A secretária Maria Helena não poderá participar dessa reunião agora, mas ela pediu para que a gente participasse, né? Eu, enquanto gerente, e a Sabrina, né, diretora de Direitos Humanos. Então, a gente vai tentar contextualizar um pouco, né, do que a gente vem, as tratativas que a gente tem feito nesse período, né. Como a Carol falou, eu acompanho alguma coisa desde 2015, quando eu fui secretária executiva do CEDIM, e lembro que essa já era uma pauta pertinente dentro do Conselho, né, nas plenárias e dentro das comissões também. A Casa da Mulher Brasileira é uma pauta, uma modalidade, né, uma política pública dentro do programa Mulher Viver Sem Violência, né, então desde 2013 é uma pauta que se discute em âmbito nacional e também dentro do Estado, e principalmente dentro do CEDIM. Eu fiquei afastada por um tempo, fui gerente, e essa pauta lá em 2020 também era pertinente. Acredito também que no período em que a Débora foi gerente também essa pauta se fazia presente, né? E, e agora eu retornei faz 2 meses para a gerência, né? E a gente precisa, então, contextualizar o que a gente tem trabalhado e o que a gente tem conversado junto ao Ministério das Mulheres. Nas últimas talvez umas 3 ou 4 semanas, estou um pouco perdida aqui no tempo, acho que foi meados de outubro. Nós tivemos uma reunião, né, que até foi chamada pelo Ministério das Mulheres, a gente conversou com o gerente de projetos, que é o Marcelo, né, e na ocasião ele falou sobre, então, a implantação da casa aqui em Florianópolis, né, que a gente precisava, né, como que a gente poderia estar fazendo, se nós tínhamos terreno, né, a forma de vamos, hora, vem a forma de, a modalidade de construção, né? E depois dessa primeira reunião, nós pedimos uma outra reunião com o Marcelo, né? O nome dele é Marcelo, gerente de projetos, para que a gente também, nós ficamos com algumas dúvidas, né, em relação à implantação da casa aqui. Nós fizemos, então, uma outra reunião, na ocasião estava a secretária adjunta, a Luciane, a gerente de planejamento, a Renata também, e eu, a Valéria, acho que o Cedim já conhece, porque eu me recordo da Valéria lá no Ministério das Mulheres em outras reuniões do Cedim, e a gente tirou algumas dúvidas em relação à implantação da casa. Também a gente tem conversado um pouco aqui. O Marcelo, né, ele, como eu falei, que é gerente de projeto do Ministério das Mulheres, ele se colocou à disposição para que a gente pudesse também fazer um encontro presencial, né, com os entes que pudessem, então, estar envolvidos na implantação da casa. Eu tenho algumas informações, assim, do que ele já foi passando no valor do recurso, né, o custeio, a contrapartida do Estado, o tamanho da casa, né, a equipe. Essas informações eu posso passar, não sei se nesse momento, Carol, ou se passa a palavra para a Rosaura, como que a gente faz.
Quer dar só uma palavrinha, Rosaura, de boa tarde, que a gente começou aqui. A Fábio está contextualizando um pouco o andamento desse processo do pedido da casa aqui em Santa Catarina e está relatando uma reunião que ela participou com o Ministério das Mulheres e com a secretária adjunta Luciane. Nós participamos de 2 reuniões. Uhum. Não, só dizer boa tarde, continuem o trabalho, meninas, temos muito para fazer, bora lá. Então, tá, eu vou continuar aqui, qualquer dúvida daí, né, Sim. como eu falei, até a Rosaura, assim, o Marcelo, que é o gerente de projetos, né, lá do Ministério das Mulheres, ele se colocou à disposição para outras informações, né, e também para que a gente pudesse fazer uma reunião presencial, né, ele só pediu um prazo de pelo menos 30 dias, porque é o prazo que eles precisam para ter autorização para vir em Santa Catarina, né, ou qualquer para viagem fora de Brasília. Ele colocou para a gente que a modalidade da construção seria o contrato de repasse, sendo a Caixa a mandatária. Então, o Estado, ele celebraria, né, a construção dessa casa com a Caixa Econômica. O valor investido do governo federal seriam de 20 milhões, aproximadamente 20 milhões. E a contrapartida do Estado, ela é de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e aí vai variar entre 2% a 20%, né? O que a gente sabe é que, assim, dependendo do IDH do Estado, essa contrapartida ela é um pouquinho maior, né? Então, poderia chegar, assim, mais ou menos nos 5%, 6%. Mas isso tudo é tratado a partir da celebração do contrato também. E aí nós ficamos com uma dúvida, isso foi colocado no início, né? E aí, assim, por que a gente fez uma segunda reunião? Porque na primeira reunião, quando a convocação veio do Ministério das Mulheres para a gestão participar, foi colocada a modalidade de construção, o valor de investimento, então, de 20 milhões, a questão da contrapartida do Estado, né? E que o programa estava aberto para Santa Catarina colocar uma proposta, né? E deu um prazo, mais ou menos, até dia 28 de outubro, se eu não estou enganada. Nós ficamos com muitas dúvidas em relação a isso, assim, né? Custeio, equipamento, equipe técnica, como faríamos e tal, e pedimos uma outra reunião, antes do prazo vencer. Por isso, nós tivemos uma segunda reunião. E nessa segunda reunião, então, a gente também fez algumas perguntas. Como que seria a questão do custeio? Como que seria a questão da composição das equipes, né? Quais os órgãos que seriam envolvidos e também a forma de pagamento dessas equipes. E aí, então, ele foi nos colocando, e nós também pedimos a possibilidade de que a gente pudesse prorrogar esse prazo também, esse prazo para a inserção dos documentos dentro do programa que estava aberto. E ele disse que, ok, a gente pode colocar na posterior à data do dia 28 de outubro, né? Então, como eu falei, o valor de investimento seriam 20 milhões, a contrapartida do Estado entre 2% a 20%, de acordo com a LDO. O custeio, que daí foi uma das nossas dúvidas, né? Seria de até 2 milhões de reais, né? O governo federal nos passaria custeio de até 2 milhões de reais, e esses 2 milhões de reais eles seriam distribuídos em 2 anos, né? Nós poderíamos pagar, então, alojamento, recepcionista, terceirizados, né, insumos em geral para casa. Porém, não poderíamos fazer o pagamento de equipe técnica especializada, né? Essa era uma dúvida que a gente tinha, então foi sanado isso. A casa capital seriam 3.600 metros, né, que é a casa padrão. Ele até nos falou na segunda reunião, que em média são 90 funcionários nessa casa, porque ela funciona 24 horas, né? E não poderíamos, então, pagar também a CT, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 25, ela faz esse veto, né? Mas poderíamos, então, utilizar esses 2 milhões para pagamento de recepcionista, como eu falei, de energia, né? Água, combustível, internet. Para além do veto, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente não poderia utilizar para pagamento de equipe técnica especializada, a portaria, tem uma portaria, vou até ler uma portaria conjunta, que é do MGI
CGI número 33 também veta. Depois, se vocês quiserem procurar. E aí ele também falou sobre os órgãos que estão envolvidos, né, que é o governo do estado, a prefeitura municipal, que daí a gente poderia tentar a equipe técnica especializada, né, com a prefeitura, o Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado, a Defensoria Pública do Estado e o Ministério das Mulheres. Então, assim, qual é o nosso próximo passo aqui, né, que a gente pretende enquanto gestão aqui? É chamá-lo, então, para uma reunião presencial, né, uma conversa presencial com os entes envolvidos, até para que a gente possa sensibilizar, tirar dúvidas também, porque nós temos dúvidas enquanto gestão aqui, mas provavelmente os envolvidos também vão ter as suas dúvidas, né? A gente vai precisar de uma delegacia, por exemplo, né, de um atendimento, como que seria, né, o pagamento, então, a gente entende que seria dos órgãos envolvidos, das suas equipes, né, mas tudo isso a gente precisaria também de um contato mais próximo com o Ministério das Mulheres. Acho que seriam essas as primeiras informações, eu tenho mais algumas outras coisas aqui, algumas observações, mas acho que a gente pode ir abrindo para o debate também, né? Rosaura? Então, claro que deve ter um monte de dúvidas e você sanou algumas, mas a presencial vai tirar as outras. Eu entendo que esses 90 funcionários, a maior parte deles vem dos órgãos que estão envolvidos, como tu falou. É delegacia, é óbvio que é a segurança estadual que vai pagar essa parte, né? Então, isso é óbvio. A assistência social, bom, então é estadual, então a assistência social sai da SAS. E assim vai, né? A equipe médica, não sei, tem até que discriminar quais são essas equipes, né? Quem são esses 90, né? Como tu colocou, óbvio, deve ter eles já têm isso, né? Porque a casa é óbvio que já está funcionando em muitos lugares, então como funciona, né? Essa questão de parcerias entre cada órgão quanto à questão da gestão, né? Aí é uma outra coisa. Uma coisa é a equipe técnica e quem vai gerenciar essa casa, né? Fica em qual órgão, em qual lugar, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Porque como que fica, né? Às vezes, por exemplo, pode estar algum desses entes falhando, ou voltando, ou não está andando bem, ou tem que trocar o funcionário. Quem de cima, que vai, é o guarda-chuva, talvez seja uma coisa colegiada, o que eu acho bem interessante e tal. Bom, mas isso é uma coisa importante, quem gerencia, porque a gente, quando botar todo mundo lá, as coisas começam a funcionar e aí as coisas vão aparecendo, né? E gerência também do patrimônio público, né? Do patrimônio da casa, né? Então, esse é um patrimônio, né? E é um lugar, às vezes, visado, né? Às vezes visado até pelo público, né? Assim, não só pelos órgãos públicos, mas também um lugar de segurança, são mulheres em risco muitas vezes, né? Então, tudo isso tem que ter uma gerência, um cuidado, né? Porque são mulheres muitas vezes vulneráveis, né? Então, tudo isso a gente precisa, como a gente faz, né, com os abrigamentos das mulheres vítimas, as mulheres em perigo e tal. Então, isso tudo também é uma coisa importante, né? E que tem que perguntar, porque é óbvio que as coisas já estão andando em algum lugar, eles já pensaram em tudo isso, já viram os problemas, então vamos já para frente, né? Não vamos voltar e dizer, lá na casa de Brasília, aconteceu há 10 anos. Bom, já sabe, como é que resolveu? Fazemos isso. Então, tudo isso são processos, até porque são vários entes, né? E cada um tem o seu jeito de organizar. Então, primeiro isso, quem é o guarda-chuva, quem é o gerente maior, né? A quem a gente se referencia. E a segunda pergunta é se o controle social está em algum momento nesses processos, né? Se a gente, enquanto CEDIM, pode estar numa reunião dessas, né? Mas como ouvinte, né? A gente é deliberativo, mas dentro daquilo que concerne ao controle social, no sentido de defesa das mulheres, né? E de ter um lugar que a gente acha que é um lugar seguro, um lugar bom, né? E a gente, muitas vezes, trazendo esse olhar das mulheres, a gente consegue que os órgãos entendam esse patamar, principalmente em Santa Catarina, que vai ser a primeira. Então, não tem uma expertise do governo estadual sobre isso. Tem uma expertise do governo federal, mas do governo estadual sobre esse tipo de gerência não tem. Então, eu
acho que seria interessante, estou colocando aqui, né, não temos nenhuma plenária sobre isso, estamos dando uma comissão, né, mas eu acho que o CEDIM precisa, né, no sentido, pode ter outros órgãos, né, de controle social, mas acho que o CEDIM é o órgão hoje que pode responder a nível de Estado e estar junto em todo esse processo, né, que eu acho bem importante. E a segunda coisa é se a gente, além, né, que vocês pediram prorrogação, se eles disseram até quando, né? Porque uma coisa é prorrogar e nós temos uma urgência. Então, o CEDIM entende que é interessante a gente fazer com calma, para fazer bem feito, né? Tudo isso tem que estar alinhado, escrito, assinado e tal. Mas a gente precisa de rapidez. Hoje, nesse momento, o Estado não tem nenhum tipo de equipamento estadual que faça esse tipo de trabalho conjunto. Não tem. Então, e vai ser a primeira, então a gente tem uma urgência para que isso não seja protelado, porque já está protelado há muito tempo, né? E que a gente assuma isso, né, nós aqui, a gente, que eu digo nós, Estado de Santa Catarina, que isso tem que estar, assim, assinado e começado para o ano que vem, urgentemente. Então, a ideia de não protelar muito tempo, mas com tudo organizado, né, com todas as dúvidas sanadas, tudo isso que eu estou falando, mas que a gente não deixe isso para muito mais, tá? Então, é um pedido, né, aqui, dentro da comissão, porque a gente precisa muito que essa casa aconteça, e depois que essa casa acontecer, quem sabe a gente galga outras casas, porque nós entregamos um documento ano passado para a ministra, quando ela veio aqui, que a gente acha que as casas devem ser regionalizadas, né? As casas precisam ter em outros lugares do estado, mas a gente precisa ter a primeira, e a primeira tem que estar certo, para daí vir as outras. Eu sempre falo que a primeira é a fundamental, e depois, com um menor porte, quem sabe, outras regionalizadas e tal, para a gente pensar, tá? Mas obrigada, e a gente está aqui, é óbvio, muito, não ansiosa, mas com muita vontade de que essa casa aconteça, e a gente quer participar do processo também. Obrigada. Fabi? Então, a gente entende também, Rosário, que é importante a participação do Conselho, até porque é uma política afeta ao CEDIM, né? Não tem nem como a gente pensar em trabalhar de forma que não seja conjunta, né? Se havendo essa reunião, né, a gente conseguindo, de fato, agendar essa reunião, a gente vai chamar o CEDIM, até porque se a gente vai chamar outros entes, chamaria o CEDIM também. Né, e até porque é uma instância de controle social e a gente precisa da publicidade, né, e transparência no que está sendo feito. Realmente, ali, quando tu falas da questão da nossa, né, a falta de experiência na casa, isso é algo que a gente levantou como preocupação nessa última reunião com o Marcelo, porque como nós não temos aqui em Santa Catarina, a gente ficou, nossa, mas como é que é, né? Ele falou 90 pessoas, assim, que a gente foi uma pergunta nossa, quantas pessoas mais ou menos precisariam trabalhar na casa, né, para a gente entender também os valores e tal. E ele falou, em média, a gente sabe que umas 90. E até por conta de que a gente não tem essa experiência, né, que a gente colocou como sendo uma preocupação nossa, ele até sugeriu que a gente também, enquanto Estado, aqui, a gente também visitasse um outro Estado, para que a gente, de fato, entendesse a dinâmica do trabalho, né? Porque uma coisa é o que está escrito, o protocolo de atendimento dentro da casa, né? Como que ela deve funcionar, mas a gente entender também como que é essa dinâmica mesmo, a vivência dentro da casa, né? Como que fica, quais são as fragilidades, os pontos fortes, o que gerou de impacto para essas mulheres naquele estado, que também é importante a gente saber, porque eu acho que isso também fortalece o nosso trabalho, né? E o que a gente pode entender também como ponto de atenção para que a gente possa fazer de uma forma específica para o nosso estado e de uma forma correta, né? Então, eu acho que a tua fala, Rosaura, ela vai ao encontro do que a gente também tem pensado a partir de uma visita num estado e também a visita do Marcelo aqui em Santa Catarina. A Patrícia pediu a palavra, Patrícia. Isso, eu pedi, que eu cheguei agora há pouco do deslocamento da operação e a minha internet está bem ruim aqui. Eu conheço bem o funcionamento da casa do Mato Grosso do Sul, tá? Fiz visita lá e a antiga coordenadora era uma amiga minha. E quais foram as dificuldades que eles tiveram lá no começo, né? Uma vez a casa montada, o governo federal banca por um período, se eu não me engano eram 2 anos, e daí ele sai, né, com os recursos e fica para o Estado.
E aí tem algumas coisas que elas precisam ser definidas, do tipo, quem paga a conta de luz, quem toca o foco de luz, porque são órgãos do Estado, são órgãos do município, tem lá Poder Judiciário, Ministério Público, que tem verba própria. Então, uma das coisas que vai precisar definir é um sistema de condomínio, com um síndico, o responsável, que é o responsável pela limpeza, que é o responsável pela manutenção, e os órgãos, cada órgão tem a sua autonomia e a sua administração. Então, por exemplo, se a Polícia Civil vai para lá, a delegada, ela é responsável pela administração interna do espaço dela, ela tem a hierarquia e a administração dos funcionários, mas ela não vai ter nenhuma a responsabilidade ou nenhuma, como é que eu posso dizer assim, ela não vai poder interferir no espaço da assistência social que é do lado. E isso o síndico vai fazer essa administração. Estragou um foco de luz, é o síndico que vai lá, né? Sujou o espaço, é o síndico que vai lá. Então, Fábio, uma das coisas que vocês vão ter que cuidar é a questão do condomínio, quem vai ser o síndico, quem é que vai ficar o responsável. Isso é uma das coisas importantes para gerir a Casa da Mulher Brasileira. E essa questão do condomínio, essa questão do síndico, vai envolver os custos da administração e da manutenção da casa, certo? E isso envolve também o quê? Sistema de informática, sistema de comunicação, órgãos que nem polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, sistema de cabeamento, são sistemas próprios, porque não pode ter nenhum hackeamento de informações, entende? A gente não vai compartilhar a internet com órgãos assistenciais, por exemplo, tá? Porque existem algumas situações de sigilo. Então, são situações muito particulares que são importantes. A Casa do Mato Grosso do Sul, aqui do lado, é uma casa que tem uma experiência boa, que vale a pena conhecer, tá? Se vocês querem uma como exemplo, né? Porque nós tivemos, a de Curitiba é recente aqui do ladinho também, mas a do Mato Grosso do Sul passou por algumas dificuldades no começo, que eles tiveram que resolver, e aí depois que eles lapidaram todos os problemas, eles resolveram todos os problemas, hoje ela funciona perfeitamente. E eu me lembro bem que essa minha amiga me falou que a melhor coisa que eles fizeram foi a formação de um condomínio, com a eleição de um síndico que era o responsável por resolver esses problemas. Problemas da limpeza, problemas que às vezes um parava na vaga do estacionamento do outro, problemas de troca de energia, de pagamento de conta de telefone, o que surgia, o síndico do local era quem resolvia tudo. Tá? Era essa a minha contribuição. Abi pediu a palavra, depois a Rosaura. Eu acho que complementando, né, a fala da delegada Patrícia, sim, essa foi uma preocupação nossa, por isso, assim, né, que quando o Marcelo nos chamou para uma primeira reunião, a gente pediu uma segunda, até por conta mesmo do custeio, né, e pensando de como que a gente poderia depois manter essa casa, né, o que a gente precisa prever para a manutenção dessa casa. Porque, assim, né, como eu falei, seriam 2 milhões de custeio que o governo federal nos passaria distribuídos em 2 anos, até para pagamento de recepcionista, internet, alojamento, né, os insumos, em geral, para o alojamento. Mas a gente entende que a gente quer essa casa, né, se essa casa, de fato, ela for implantada, que ela seja uma casa implantada e que ela perdure por anos, né, depois não fique algo que não seja utilizado. Então, por isso, sim, é que a gente precisa ter realmente o entendimento, né, de como que vai ser a implantação, havendo a implantação, como que vai ser a implementação da casa, né, o que a gente vai precisar, os acordos que a gente tem. Então, uma visita num estado é muito interessante. Marcela até sugeriu também, Patrícia e colegas, assim, que a gente visitasse São Paulo e também o Paraná, né, a casa que tem em Curitiba, como tu falasses, né, e agora tu também sugeres o Mato Grosso do Sul. Então, é isso, a gente precisa, para além da implantação, dar conta também da implementação da casa como um todo, né? Que ela, de fato, ela atenda, que, de fato, ela se mantenha, né? E que se mantenha por um longo período. Então, é isso, enquanto Estado, a gente tem essa preocupação de não fazer algo que a gente não possa dar conta depois, né? A gente precisa ter isso muito
claro, né, que a gente vá construir uma casa, que a gente vá implantar essa casa, que é uma luta já de muito tempo, e que essa casa, de fato, ela possa fazer o atendimento e cumprir o objetivo dela pelo longo dos anos. Rosaura, depois a Erli. Eu não estava bem no início, a gente já tem o terreno, primeira pergunta, né? Se isso já está cedido para essa construção, né? E a segunda é que isso tem que entrar com uma modalidade de um novo serviço permanente. E isso tem que ter uma dotação permanente, né? A nível de Estado. Agora, se vai sair da assistência, porque é dentro dos órgãos, né? Vamos dizer assim, detentores da política pública para a diminuição da violência, que está lá na lei, né? Aquela lei lá que juntou tudo, a competência, o gerente disso é a SAS. O gerente é a SAS, né? De todas as políticas públicas a nível de Estado, que faça a gestão dessas, todos os órgãos ou qualquer coisa que tenha relação com a violência contra a mulher, né? Então, obviamente, para mim, dentro do Estado, do organograma estadual de gestão, é a SAS, como gerente desse lugar. Então, tem que colocar isso como uma dotação para sempre. Nós não queremos 2 anos ou 3 anos, nós queremos para sempre melhorar essa casa e ainda ter outras. Então, por isso que eu digo que precisa tirar as dúvidas, mas que essas dúvidas não engessem o processo. Sempre a dúvida que eu tenho bom, como que fica depois? É difícil? Legal, mas isso não pode nos impedir de ter a casa aqui. Aí é uma dúvida que eu tenho sempre, ou uma angústia, porque eu vejo muita coisa, porque depois não se consegue os acordos certos dentro da gestão pública estadual, aí não se começa, não se faz, porque não vai ter manutenção. Como não vai ter manutenção? Né? Como qualquer hospital, não vai ter hospital, porque a gerência em geral federal começa, constrói, ou o Estado constrói, depois a gerência vai ter que dar conta do custeio, da manutenção e dos contratos, né? Então, isso é fundamental, tá? Mas que isso não impeça que a política pública da casa, como acontece com os ônibus, é uma outra discussão, é uma política pública federal, um programa que está aqui no nosso estado e que depois parou, né? Teve um momento, trabalhou e depois parou. E olha a dificuldade que é para colocar em funcionamento de novo, né? E isso que tem uma parceria, e a Janice já saiu daqui, mas com os municípios, e aí é de um outro jeito, né? E esse não é um órgão, vamos dizer assim, fixo, né? É uma coisa volante, mas é uma política pública, tá? Então essa é a angústia, né? A angústia de que o federal comece, como tu falou, né, Fabi, construa, os 2 primeiros anos começa a trabalhar e depois pare. Isso tem que entrar como uma dotação permanente, tá? E qual é a rubrica? Como a UDESC é. Tem que ter uma rubrica própria para a Casa da Mulher Brasileira aqui. E é de governo estadual, começa com uma parceria e depois é pelas nossas pernas. E aí é importante, né, lembrar que o IDH tão alto do nosso estado, um IDH alto, uma dotação orçamentária com milhões, né, bilhões aí disponível, e a gente sempre para nesse momento para pensar se a gente tem condição. Bom, se nós não tivermos, como ficam os outros estados? Então, nós temos condição, só que a gente tem que ter política, né, para isso, para entender que isso é prioritário, que isso tem que sair de outros lugares, obviamente, como vai ser isso. Eu não sou a gestora, tenho que organizar, mas que isso seja permanente, tá? Então, essa é a minha pergunta e a minha colocação aqui, né, para que a gente, então, mantenha isso, aí tem que ser junto com o Estado, gerência, governo do Estado, não só a SAS, não só a Secretaria, mas a dotação vem dos cofres do Estado. E isso tem que ter para mim, tem que ter, não sei se é uma lei, uma rubrica própria, algo assim, para que isso não esteja sempre na mão de um secretário, pode ser, não vai dar, não pode ser assim, não pode ser nessa fragilidade que a gente vai ter a nossa primeira casa, que ela tem uma rubrica própria, uma lei própria, não sei que nome dá isso, mas a gente precisa ter, tá? E aí a pergunta mesmo, que essa aqui é a minha colocação, a pergunta é se a gente já tem esse terreno, né, e se isso já está no acordo do tipo técnico, né, para a casa a nível federal, é esse tipo de terreno mesmo que é possível, tá tudo certo, né, eu digo
no sentido das exigências do solo, né, do território, se isso está dentro, se isso já está ok, né, se o Marcelo já disse, não, o terreno está legal, nesse sentido. Obrigada. E sobre a visita, a gente se coloca também à disposição. Eu já visitei, mas como visitante, não como uma pessoa que vai ter uma casa no seu lugar, há muito tempo na Casa de Brasília, tá? Então, acho que é uma outra visita, uma visita bem dessa coisa que eu conversei e que a Patrícia referendou, que é a questão da organização, né, e de quem é o grande gestor desta casa a nível local aqui, né? Então, é isso. Obrigada. Ô, Fábio, tu quer responder primeiro ou a Erli pode falar? Oi? Eu posso responder, desculpa, pode fechar. Sobre o terreno, né, eu não tenho informações bem concretas sobre, mas a gente, até onde eu vi, tem um terreno, acho que talvez a Sabrina, se puder, se souber também de algo, há um terreno na parte da Bahia Sul, em direção ao Saco dos Limões, é um terreno até que, se eu não me corrija, Sabrina, se eu estiver errada, mas é um terreno que eu acho que ele é até da União, né, e que eu acho que ele atenderia as especificidades, né? A gente não chegou a mencionar nas 2 últimas reuniões com o Marcelo sobre o terreno, mas a nossa ideia, né, que se caso isso, se a gente consiga de fato, seria esse terreno da União que fica, então, se eu não estou enganada, né, no aterro da Bahia Sul. Erli? Boa tarde, meninas. Então, olha só, a Rosaura falando que visitou a Casa de Brasília, eu também visitei, Rosaura, há muitos anos atrás, lá no primeiro ano, na verdade, da implantação da Casa de Brasília. Porque na época eu estava no SEDCA, e a gente tinha, volta e meia, reuniões nacionais, né, com o CONANDA, e aí, numa dessas ocasiões, a gente aproveitou e fez essa visita, porque a gente tinha, na época, também o interesse que houvesse a construção padrão das casas de conselhos tutelares nos municípios. Dito isso, eu vou para a pergunta. Considerando que a Casa da Mulher Brasileira, ela inicialmente subsidiada pela União, inclusive com o terreno, ela vai ter, digamos, um prazo de carência, né, por assim dizer, dentro do Estado para o funcionamento com a verba federal e, na sequência, vai assumindo o Estado, em que pese toda a organização interna, né, que a Patrícia mencionou, que eu acho que é importante também lembrar, né, da administração geral, e que, para mim, quem tem que fazer a administração geral, sim, independente de que órgãos vão estar funcionando lá dentro, é a secretaria na qual está vinculada à política, né, que gerou a intenção de fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. A minha pergunta é se nós temos dentro já desse radar, dentro, por exemplo, do Plano Estadual de Direitos da Mulher, a previsão de como fazer gestão desse equipamento do SUAS, né, do SUAS, eu considero, seria de direitos humanos, mas vamos colocar como SUAS por conta da questão da média, da alta e da baixa complexidade, né, que está amparado pela LOAS, perdão, pela assistência social, e que faz parte, no caso, das preocupações aí, desde, se você pensa, por exemplo, numa política intersetorial ou multissetorial, ou mesmo transversal, você tem que pensar a casa como um espaço também para crianças, também para adolescentes, né, considerando a mãe, né, considerando a mãe vítima. A pergunta, então, é dentro do plano, se tem uma minuta de projeto. Por que eu falo isso, Fábio? Porque quando você estava lá ainda na Secretaria Executiva do Conselho da Mulher, lembra que a gente se encontrava mensalmente, porque éramos vizinhas? E eu participei de algumas reuniões, inclusive do CEDIM, vinha sempre aquela coisa de como nós vamos fazer a gestão do projeto das unidades móveis, por exemplo. E eu não vejo diferença de raciocínio, né, Sabrina, quando é o tema uma casa. A única diferença, evidentemente, que um é móvel e o outro é fixo,
né, um espaço. Então, como é que nós podemos visualizar a execução de um projeto de longa duração ou permanente, né, dentro da perspectiva colocada de que tem que ser uma política de Estado, que vai estar trabalhando a vida inteira, quanto mais, até cair os pedaços das paredes, né? Enquanto houver violência, vamos estar enfrentando, e essa casa como um equipamento apropriado para trabalhar lá dentro. Se tem um projeto pensado nesse sentido, porque uma coisa é você captar um recurso, né? E estar o recurso já na conta, mas a pergunta é, temos um projeto para a gestão, está começando, tem uma minuta nesse sentido, a SAS já está pensando nesse sentido e pensando transversalmente, considerando todos os espaços que dispõe o prédio, né? Prédio físico da casa, porque isso também acho que precisa passar pela nossa reflexão, né? Dentro da perspectiva de como você vai fazer a gestão na sequência, eu me lembro também que é a mesma lógica, porque acompanhei o início da conversa lá em Brasília, bem, o Estado passa a ser responsável e fazer tudo o que tem que ser, manutenção, preservação, ampliação, o que for, né? A partir do momento que começa a vigorar a parte que toca ao Estado fazer, né? Quando eu falo Estado Federado, Santa Catarina. E aí, e acho que nós podemos, nesse sentido, fazer uma reflexão na hora de discutir com as secretarias que compõem o conjunto, as secretarias e órgãos que compõem o conjunto de organizações que vão estar operando dentro do espaço, que é a atribuição de cada um para a composição do projeto, se ainda não tem, né? Porque a pergunta inicial é se nós temos projetos, se isso vincula com o plano estadual, porque, por exemplo, se eu quiser fazer uma licitação para qualquer tipo de serviço dentro desse espaço aí, eu vou precisar ter uma justificativa, que justificativa seria essa, né? Não sei se me fiz entender, Fábio e Sabrina, mas a indagação é nesse sentido. Ligação com o plano, projeto de trabalho interno, né, de execução, digamos, da política de enfrentamento à violência dentro do espaço Casa da Mulher Brasileira. Devolvo a palavra a Carol. Obrigada, Eli. Não sei se a Patrícia esqueceu a mãozinha ou ela quer falar de novo. A mão ficou levantada, foi Tá isso. bom. Fábio, por favor. Então, respondendo a Eli, assim, hoje a gente não tem um projeto para a Casa da Mulher Brasileira, né, assim, de como que vai se dar isso daqui, ao encontro do que a delegada Patrícia falou, do que a Rosário falou, né, da continuidade dos serviços dentro da casa, a gente não tem. A gente sabe que o que é a Casa da Mulher Brasileira, ela vem do programa Mulher Viver Sem Violência, e a gente tem um pacto estadual, né, de enfrentamento à violência. A gente está numa fase de elaboração de tratativas, a gente vai também fazer essa conversa com o CEDIM posteriormente, a gente já está planejando isso, na elaboração do plano, né, algo que a gente vai fazer em breve. E aí, o que a gente pensa, assim, a gente já tem minutado algumas coisas e a gente vai levar para o conselho como instância de controle, né, também para ouvir o conselho e fazer essa consulta. E a gente sabe que na elaboração do plano a gente vai precisar de um eixo, né, de enfrentamento à violência que vai ao encontro também do Pacto Lei Maria da Penha que a gente já tem hoje no Estado. Então, assim, em linhas gerais, a gente não tem hoje um projeto para a Casa da Mulher Brasileira, até porque a gente está numa fase muito inicial ainda, a gente não sabe como de fato vai ser, mas a gente entende que vai ser preciso caso, né, a casa de fato implantada, ela vai precisar ser implementada. A gente tem um pacto, e aí eu acho que a gente vai partir do pacto, né, a gente vai precisar partir do pacto, porque senão a gente vai fazer algo que, em paralelo, não, a gente precisa até legitimar o que está no pacto, né, de enfrentamento, que foi assinado lá em 2018, que a SAS também assinou. E o plano, a gente está numa fase de elaboração, e a gente vai levar para consulta do CEDIM em breve,
né, até porque o CIDIM precisa fazer parte também dessa construção, e entendo que daí, né, a gente entende, enquanto gestão, que a gente vai precisar ter uma diretriz dentro do plano, que aí é voltada para o enfrentamento da violência, e aí sim também a Casa da Mulher Brasileira vai precisar, ela sendo implantada, né, vai precisar aparecer. Devolvo a palavra. Sabrina pediu a palavra. Pedi sim. Boa tarde, gente. Só para alinhar um pouquinho mais isso tudo que a Fábio já explicou e explicou muito bem. Esli, quando tu diz assim, a Rosaura, acho que a gente também comentou sobre dotação, criação de uma dotação orçamentária para que tenha continuidade, que seja algo que seja contínuo o atendimento, né? Então, vamos pensar assim, ó. Primeiro, Fábio, eu acho que tu anota isso, tá? Que seria bacana para falar com o Marcelo, fazer uma solicitação da minuta do termo de convênio que é firmado, porque muitas vezes o termo de convênio já traz quais serão as obrigações do Estado para com esse convênio a ser firmado, né? Além da questão da manutenção, mas traz outras obrigações tantas também. Então, a gente precisa primeiro ler essa minuta do convênio que vai ser assinado, para aí começar a traçar as diretrizes de como vai se dar esse programa em nível estadual em Santa Catarina, para a nossa realidade aqui. A casa, ela é padrão, o valor que vai vir é padrão, porém nós temos as nossas peculiaridades e características enquanto Estado, né? Principalmente essa casa estando em Florianópolis, porque é diferente nós pensarmos uma Casa da Mulher Brasileira na cidade de Florianópolis e nós pensarmos uma Casa da Mulher Brasileira em Lages, na Serra, ou lá no oeste do estado, né? São características regionalizadas totalmente diferentes. E essas mulheres vindo da cidade que for, que elas venham, elas vão estar inseridas nesta cultura que é local. Então, isso também é algo que nós temos que pensar em como trabalhar. Se nós tivermos uma mulher indígena, uma mulher quilombola, né, ou uma imigrante de outro país que precise desse serviço, como nós vamos trabalhar enquanto equipe nesse serviço para acolher e para dar seguimento ou continuidade, deixando essa mulher com autonomia, né, para voltar a ter a vida dela. Então, isso tudo, a partir dessa minuta do convênio, a gente pega as obrigações do Estado e vai delineando o que seria o nosso plano, né? Isso tudo vai ter que passar depois, acredito eu, pela LESC, para ter esse orçamento garantido ano a ano, como é nas demais políticas. Tá? Então, são passos que a gente tem para dar, mas acho que já pedindo a minuta do convênio, a gente consegue esboçar algumas diretrizes, e aí sim, ter mais noção de equipe, né? Porque quando diz 90 pessoas, parece um número grande, mas não é, porque, gente, é um serviço 24 horas, com rotatividade de profissionais, eles não têm, é isso aí, é um acolhimento para criança e adolescente, praticamente é igual. Então, o número de profissionais é esse mesmo. A gente tem que se preparar, por mais que pareça assustador, a gente tem que se preparar orçamentariamente, financeiramente, para essa programação de execução. Além dos demais serviços ou as interlocuções que precisam ser feitas com as demais políticas parceiras na manutenção dessa casa que vocês também já falaram aqui. Tá? Então, acho que o caminho é por aí. Assim que a Fabi talvez conseguir a minuta do convênio, a gente pode, mais para frente, marcar uma nova reunião, passar para vocês, olha, as obrigações do Estado serão essas, as obrigações do governo federal serão estas outras. Eu não sei se tu estava ali quando a Fabi falou que o governo federal vai passar um valor de 2 milhões, aproximadamente, se eu não me engano, né, Fabi? Se qualquer coisa, tu me corrige. 2 milhões, o custeio Sim. de até 2 milhões por 2 anos de execução. Então, os 2 primeiros anos, nós teremos um recurso garantido. Porém, esse recurso ele tem certas regrinhas, esse custeio de 2 milhões, entende? Não é tudo que nós vamos poder pagar. Ele já vem com especificações que essas a Fábio mais ou menos tem aqui, já passou para a gente. Porém, e o demais? E o restante que a gente precisa ofertar também? Né? Então, tudo isso tem que ser, sim, esboçado num plano pormenorizado, reduzido a valores, reduzido a questão técnica, né, o atendimento técnico dessas mulheres que vão fazer uso desse serviço. Obrigada, Carol. Obrigada, Sabrina. Rosaura?
Então, é só por isso que tu colocou, Sabrina, é que os protocolos depois vão sendo feitos, né? Então, os protocolos de atendimento à mulher, né, imigrante, é óbvio, né? Isso tudo vai vindo, né? E até porque já se tem muito disso, né? Porque as secretarias, né, que afim já sabem, ou deveriam estar sabendo, pelo menos, como que vão fazer o atendimento. A delegacia deve saber, ou não sabendo, deveria estar sabendo, como atende nos seus aportes. É lembrar que esse dinheiro existe, ele está sendo usado em outro lugar. É óbvio, esse dinheiro, ele está aqui no Estado, né? Então, o que vai precisar é exatamente isso, essa política que é necessária, o TSE está dizendo, não estão fazendo nada. Não é que a gente não vai criar um serviço assim, aleatório, uma coisa a mais, um luxo. Isso não é luxo, né? É obrigatório, a gente já está defendendo para as mulheres catarinenses há anos um lugar desse, há anos, né? Não, vários, mas é como eu falei, primeiro faz o primeiro, faz muito bem feito, a gente se segura, depois de 2 anos, seguramos bem, fizemos uma transição, não tem mais custeio, zerada a conta, e aí a gente vai indo, e aí depois, claro, nós temos que ter regionalizado com um padrão menor, né, com isso que tu falou, que é o jeito de atender em cada lugar, porque outra coisa é o organograma a nível de Estado para a gerência de como a mulher chega até aqui. Então, eu tenho certeza que a mulher da região metropolitana vai ter uma assistência e um jeito de chegar de uma forma, mas é a mesma coisa que o SUS, isso está dentro, para mim, faz parte dentro do SUS. Quando é um tratamento fora do domicílio, quem garante ou é o funcionário, ou é o município, ou é o Estado. Então, tem que ter um sistema de gerenciamento, no SUS é o CISREG, então nós vamos ter que ter um CISREG para orientar o SUAS, né, e toda a sua gerência interna de trazer, isso para todas as casas, né, isso para qualquer coisa que o SUAS faz. Então, esse gerenciamento vai sendo implantado e vai se trabalhando, claro, ele não está à parte, ele tem que vir junto, mas isso com as equipes técnicas, né, e também com o gerente, que para mim a sugestão é responsabilidade, no meu ponto de vista, e até porque é por lei, da SAS, essa gerência, né, deste lugar faz parte da SAS, nós não temos uma secretaria da mulher, nós temos um Ministério da Mulher. Se nós tivéssemos uma Secretaria da Mulher, seria a Secretaria da Mulher. Não tendo, é a gerência, não temos coordenação também, nós temos uma gerência da mulher. Então, ele está dentro dessa secretaria. Então, é assim que vai ser. Se mudar uma vez lá na frente o jeito do organograma estadual dos próximos governos, sabe Deus, o que vai, provavelmente possa até mudar esse jeito. Agora a Secretaria da Mulher vai segurar para ela essas políticas, todas elas, por sinal, com as parcerias com a SAS, com a saúde, tanana, ela que gerencia a cabeça, né, o pensar sobre isso, porque é uma Secretaria das Mulheres. Então, essa realidade aqui, com certeza, é diferente de outras, porque outras têm Secretaria da Mulher. Então, vamos olhar para esses estados, mas sabendo que nós temos que realmente trazer para a nossa realidade e começar, mas que a gente precisa galgando, né, e o convênio é fundamental, se já tem coisas escritas lá, a gente não precisa pensar sobre isso, mas a gente precisa pensar a casa, nós, né, aqui dentro do Estado, como a gente segura, como faz, quem são as políticas que nós, que tem lá no convênio, mas quais que de repente a gente quer acrescentar, quais outras coisas a gente, o Conselho Tutelar está lá dentro, se não está, vamos pensar, ele está, mas vamos pensar, acho que aqui no Estado poderia estar, é um lugar importante, né, estou pensando sobre tudo isso, tá? E também essa coisa da chegada das mulheres a esta casa. E nós temos que, e aí é Estado, não tem papo. Quem gerencia isso para os outros entes, os outros municípios, as outras regiões, como elas vão chegar aqui, porque é uma casa do Estado. Então, elas têm direito a também usufruir essa casa, mesmo que ela esteja num lugar fixo, mas o Estado tem que bancar e como trazer essas mulheres da maneira mais segura, não revitimizada, tudo aquilo, né? Então, isso tudo vão vindo, os protocolos vão aparecendo, mas eles são importantes, né? Porque isso pode fazer uma casa ser útil ou uma casa não ser útil e ter um monte de funcionário que não chega lá, né?
como eu vejo às vezes a nível de município, né? Em Florianópolis tem um lugar lá, que eu não fui visitar tecnicamente, tenho que fazer isso, não deu certo a vez que eu fui, que eu ia ir com a Maiara, que é ver esse lugar lá, onde era o aeroporto, aquele negócio lá, onde era o hospital, o UPA, eu quero conhecer aquele negócio, porque eu ainda não entendi o que ele funciona, mas é um espaço, né, que foge um pouco disso que nós estamos falando aqui, mas é um espaço de política pública das mulheres. Então, a gente precisa, né, conhecendo esses lugares, mas trazer para nós, escrever isso, né, aprovar na LESC, com certeza, né, tem que ter a aprovação dos deputados e deputadas, né, essa dotação orçamentária com rubrica específica, porque a gente não pode ser, como eu falei, esse dinheiro já está em algum lugar, ele vai ter que sair de algum outro lugar e vir para essa política pública, mas esse dinheiro está em algum lugar. Então, essa política pública é obrigatória, nós estamos com déficit, só para deixar bem claro, nós não temos um lugar de luxo, um lugar a mais, esse dinheiro não está dentro da SAS e ele deveria estar. Ele deveria ter muitas casas-abrigo e não tem. A gente está devendo para as mulheres catarinenses um lugar, vários lugares, mas pelo menos um, que a gente faça essa dotação voltar. Me lembro, há um tempo atrás, que se devolveu o dinheiro porque não se tinham políticas públicas para enfrentamento da violência, se devolveu o dinheiro. Eu acho isso um absurdo num lugar que não tem nada. Estado de Santa Catarina não tem nada físico. A gente tem um aqui, faz um convênio com outro, as coisas dos editais, mas a gente não tem. Nós não temos uma casa da mulher catarinense já do Estado bancada e tal, como a gente tem os outros órgãos, nós não temos. Então, como se devolve o dinheiro? Eu não consigo entender isso, né? Como é que a gente não tem projeto para usar até o último dinheirinho, que é pouquíssimo, e a gente consegue devolver, porque não tem uma política pública, né? Então, isso para mim como eu falei, o dinheiro tem, mas a gente tem que ter os projetos. Então, que esse projeto seja um bom guarda-chuva, um jeito de trabalhar, né? E que a gente consiga fazer até aliança com outros, né, projetos, como os ônibus, como várias coisas. Os ônibus podem ser um caminho até de mostrar a casa, de dizer como a casa funciona, interligado. São várias coisas que a gente pode estar fazendo. Mas eu acho que o primeiro passo é esse que vocês falaram, é ir ver o convênio, fazer essa reunião, né, de preferência presencial, porque é complicado a gente tirar todas as dúvidas assim. Convidem a gente, né, e aí a gente vai ver aqui pela comissão quem vai ser a pessoa fisicamente, ou as pessoas. A sugestão que eu deixo também é pensar em colegiado, porque corresponsabiliza o síndico não pode ser só um lugar, porque, né, mas também trabalhar colegiadamente e democraticamente não é uma coisa fácil, né, não é uma coisa fácil, então, mas são experiências que temos que galgar, né, para colocar a responsabilidade de todos e todas, mas, ao mesmo tempo, precisa andar a coisa, não pode engessar, quando, não tem opinião de um, de outro, não foi todo mundo, pronto, então ninguém decide, não pode ser dessa forma, as coisas têm que andar, né, então isso digo lá no dia a dia da casa já, né, espero eu já funcionando e tal, inaugurada e tudo mais, e a gente conseguir fazer essa política, mas acho que o antes é isso, é o convênio, o que está escrito nele, o que foge disso que nós vamos ter que pensar aqui, os parceiros, eu acho que é o pacto é assinado por vários desses parceiros, vários desses que vão ocupar a casa, Segurança Pública, TSE, Ministério Público, estão todos lá, a LESC, são do pacto, eles são co-signatários, eles assinam juntos, né, e talvez outros vão fugir, o Ministério, obviamente, não está no nosso pacto, mas vai estar, o Ministério das Mulheres, eu digo, né, a nível federal, não está no nosso pacto, mas vai estar, porque o convênio vai trazer o convênio com o federal vai estar lá pelo convênio, né, federativo e com o Estado. Então, acho que várias coisas a gente já pode ir colocando nessas perguntas e fazer um rol de perguntas bem objetivas, né, ir lá visitar o terreno, portanto, com essa pessoa que vai vir, o Marcelo, né, que é federal, a gente tem que ir nesse terreno, portanto, quando chegar nessa reunião, tem que saber se esse terreno é real, a União tem algum objeto, vai fazer alguma coisa com esse terreno, ou esse terreno pode ser esse terreno, ou nós vamos ter que ir atrás de algum terreno que nesse não pode, então a gente não pode chegar com mais dúvida, né, tem coisas que são nossas, da nossa tarefa, então, por exemplo, o terreno, é esse terreno? É esse? Bom, aí a gente submete ao federal,
mas a gente tem que saber se pode ser esse, tá? Então, se tá liberado, se não tem nenhum OBS, né, de coisas que não pode ter esse tipo porque às vezes os terrenos, eles já têm uma destinação, né? Aí vai ter que mudar o tal do terreno, a destinação do terreno, sei lá, eu tô só chutando coisas aqui, tá? Mas acho que isso é uma coisa que já dá pra gente fazer, tá? E assim, o CEDIM, né, vou colocar aqui enquanto presidenta, mas o CEDIM quer muito participar, dá trabalho, a gente vai fazer o que é possível do que a gente consegue, né, porque nós não somos nem gestores nem nada, mas a gente quer muito participar e ajudar em todo o processo, tá? Então, acho que isso, porque a divulgação, as coisas todas que a gente puder fazer dentro, né, do CEDIM, para fora, né, para os outros convênios, para os outros aliados e entes, né, e organizações como a FECAM, que estava aqui a Janice e tal, é o nosso papel aqui também, tá? Mas pensar também materialmente, também, pensar objetivamente, né, se terreno é adequado, não é, tem escape para BR, precisa ir para algum lugar, essas coisas todas, né, são fundamentais também para... Tem ponto de ônibus perto, tem um terminal, porque a gente tem que lembrar como é que as pessoas chegam nesses lugares, elas não vão vir de carro, a maioria, às vezes, porta aberta, como é que elas chegam, essas coisas, por exemplo, quando a gente instala um posto de saúde, a gente tem que ver como é que é o território, a gente não vai botar num lugar onde não tem nem terminal e o ônibus não passa, não dá, ou a gente vai ter que passar o ônibus lá, porque é óbvio que o acesso é fundamental. Então, eu estou falando um exemplo só de como as políticas públicas, os equipamentos públicos têm que estar pensados em toda a sua gama de diversidade, né? Então, é isso, tá? E estou à disposição, daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu estou com coisas pessoais aqui, então, daqui a pouco eu vou me ausentar, tá bom? Obrigada aí às meninas e estamos junto aí, vamos fazer a inauguração dessa casa, finalmente. Obrigada, Rosaura Erli. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o cronograma, tá? Então, considerando esse encaminhamento que a Sabrina sugeriu, que eu acho que é fundamental, adiante, eu penso que é importante, o primeiro passo, na verdade, para essa construção, acho que seria um cronograma, né? Um cronograma de ações pontuais que vão levar a vários caminhos de decisões. Cronograma de elaboração de plano, que tem a ver com meta, com diretriz, com parcerias, com etc. Né? E também o cronograma de entregas, que produtos nós queremos estar entregando, por exemplo, a previsão de um protocolo para a entrega desse produto, que é a casa, para que a população usufrua dela. É importante ter um cronograma. A gente que lida com a educação, estou vendo a Vivi ali, a gente lida com a educação, o que a gente tem? Tem plano de aula, tem plano de curso, tem plano estratégico, plano da escola inteira, né? E quando vê, ou caminha tudo de uma maneira minimamente harmoniosa, ou então a gente tem desencontros que tem reflexo na estatística depois, né? Tem reflexo no comportamento dos alunos, tem reflexo nos atendimentos em geral. Então, a sugestão que eu deixo também, juntamente com a pergunta, é se já tem pensado, de repente, Sabrina e Fabiana, um cronograma de entrega, né? Eu não estou falando do governo federal, estou falando do Estado. Um cronograma que nos leve à construção, exatamente isso, a construção desse produto, né, que vai ser a casa funcionando plenamente dentro de um determinado território. Eu não me preocupo muito com, por exemplo, se tem acesso ou não, porque uma vez que você cria uma casa com essa dimensão estratégica de trabalho, você também é obrigada a pensar no acesso a ela, né? Você não vai, de repente, construir lá no mangue e achar que vai ficar tudo certo, mas acho que não é, essa preocupação talvez seja secundária, porque quando o engenheiro vem e dá um ok de uma BITS, por exemplo, ele já prevê que tem coisas ali que estruturalmente vai estar comprometida ou não. E em se tratando de terreno federal, eles não vão, evidentemente, colocar uma casa em que pese a geografia da ilha, né? Em um lugar que, de repente, vai desmoronar um morro lá com uma enxurrada, etc. Então, talvez essa não seja a nossa preocupação maior. Eu penso que a nossa preocupação maior seria
de delimitação de conteúdos para esse trabalho acontecer de verdade, independente de que equipe vai assumir, de qual governo que vai estar à frente da gestão pública estadual, enfim, todas essas coisas aí. Então, o cronograma é o ponto que eu quero destacar aqui para que ele seja pensado, sim, cronograma por etapas, criando protocolos, criando vias de diálogos com diferentes conveniados, né, que estarão usufruindo do espaço e atendendo no mesmo espaço. Muito obrigada. Mais alguém? Fábio quer responder? Pontuar alguma coisa? Cronograma a gente não tem ainda, né? Como eu falei, assim, a gente está ainda nessa fase inicial das tratativas com o Marcelo, né? E como ele se colocou à disposição para uma conversa conosco de uma forma que a gente possa tirar mais algumas dúvidas. Então, a gente não tem um cronograma ainda elaborado, mas, claro, a gente entende que a partir do momento que se tem algo, de fato, concretizado, a ser concretizado, a gente vai precisar de um cronograma, mas nesse momento ainda não. Patrícia? Eu acho, Erli, que quando a gente fala em cronograma ali, a gente tem que incluir o governo federal, porque todos os nossos cronogramas vão depender do governo federal. Não tem como a gente impor um cronograma para o estado de Santa Catarina sem a inclusão do governo federal. Com certeza, Patrícia, com certeza. Né, a gente vai depender deles, então tem que trabalhar, sim, incluir o governo federal, porque vai andar aqui conforme anda lá. Então, tem que fazer conjunto, tá? Era essa a minha contribuição. Obrigada. Já vou baixar minha mão, tá, Carol? Sabrina? Essa fala que a Patrícia fez era a que eu ia fazer. Ele, assim, ó, principalmente agora nessa fase onde não está assinado ainda esse termo, esse convênio, que é o que a gente chama quando o governo federal passa recurso para o governo estadual, fica difícil estabelecer algo. E mesmo após a assinatura, a gente fica na dependência das parcelas serem repassadas, né, para a questão da construção em si. Depois vem toda uma parte que a gente pode começar a se programar, a intenção é essa, em relação à equipe, como vai se dar a forma da contratação da equipe que vai estar atuando na Casa da Mulher Brasileira. Tem toda uma parte antes que a gente pode começar a dar andamento, né, que é o levantamento de quantidade de servidores, quais cargos são esses, quais as especialidades a gente precisa ali para ofertar o serviço, né, dentre outros serviços que a gente precisa catalogar, digamos assim, para começar a organizar tudo e conseguir ter a obra entregue, a casa construída e entregue, e também a equipe contratada para iniciar o serviço, né? Porque de nada adianta ter a obra entregue se a gente não vai ter a equipe para atuar e executar o serviço a ser prestado nessa obra. Então, são coisas que vão ter que começar a andar concomitantemente. E aí, sim, a partir do momento da assinatura, a gente agora pode ficar no planejamento, né? No planejamento, vamos fazer um projeto, estamos planejando mas a efetivação, acredito que depois dessa primeira conversa, né, como a Fabi colocou, essa disponibilidade do Marcelo de vir até o estado para uma conversa presencial, de conhecer esse terreno nós já foi feito um pedido, inclusive, para a Secretaria da Administração, e tivemos um ok, que ele está apto à construção, que não teria problema, tem uma certa liberação da Secretaria da Administração, certo? Que era o que a Rosaura comentou antes, se estava tudo certo. Da parte do Estado, ok, temos que ver se tem alguma vistoria, que aí talvez no contrato, no convênio, a gente vai saber, de talvez metragem do terreno, não sei, sabe, que são detalhes mais técnicos da área de construção, algo assim, que aí tem que ainda talvez ser verificado. Acredito que tem uma metragem mínima, né, eu não me inteirei ainda do projeto todo, mas as meninas, as pessoas que estavam responsáveis por ver isso, com certeza se atentaram a isso, e tem um primeiro ok, tá? Nós tínhamos uma outra possibilidade, que era
se não me falha a memória, ficava em Canasvieiras, e aí a própria secretaria meio que achou melhor não, por conta da dificuldade de acesso, que é o que foi comentado aqui. Então, por isso que foi esse direcionamento para esse terreno na Bahia Sul, como a Fabiana falou, certo? Mas aí aos poucos a gente vai fazendo, mas o cronograma, a gente pode fazer um cronograma, Fábio, e talvez que seja assim, olha, vamos fazer o contato com o Marcelo para quando é a reunião, o que vamos precisar agendar ou trazer como pauta para essa reunião do Marcelo. Após a reunião do Marcelo, a gente senta e faz um novo cronograma a partir de agora, a partir das orientações que vieram, a partir da disponibilidade orçamentária e financeira do governo federal em repassar o recurso para o Estado, porque isso é outra coisa, que aí não é o Estado, é quando o governo federal, a partir de que momento eles vão ter o orçamento disponível para fazer esse convênio e repassar para o Estado. Isso é outra situação que a gente não tem domínio no momento, nós não temos a informação concreta nem para passar para vocês. Então, quando a gente conseguir alinhar isso, as demais coisas vão se encadeando, né? Vai sendo sequencial. Obrigada, Carol. Obrigada, Sabrina. Vivi? Só para dar destaque, eu coloquei no chat, a última informação. Acho que é importante, é difícil ouvir, minha sala agora desculpa. Acho que é importante, é um projeto muito grande, né? Eu vejo que é um projeto gigante, várias secretarias, inclusive. Minha sugestão é que vocês procurem a Secretaria de Planejamento. Não conseguem me ouvir agora? Melhorou? Que vocês procurem a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, que tem uma equipe específica para construção de projetos, que é o projeto SC. Eu acho que será primordial esse acompanhamento aí da Secretaria de Planejamento, né? Para que vocês possam fazer esse desenho de um plano estratégico de ação, né? E esse momento de construção, vocês não precisam ter todas as informações ainda, mas ele vai ajudar a fazer esse desenho do que precisa ser feito, quais os passos que precisam ser dados, desde esse início, mesmo antes da assinatura do termo, né? Então, fica aqui minha sugestão. Eu acho que, como envolve muitas secretarias, vale a pena buscar a Secretaria de Planejamento e a equipe especializada em projetos, né, para gerenciar esse projeto que é tão grande. Obrigada, Vivi. Fábio? Vivi, na última reunião até que a gente teve com o Marcelo, nessa segunda reunião, a gente convidou não a CEPLAN, né, mas eu já acho que é bom a gente acatar a tua sugestão, mas a gente já convidou a gerência de planejamento aqui da secretaria, até para que ela também entendesse quais eram as nossas dúvidas, e as dúvidas também da gerência de planejamento também já fossem colocadas, né? Então, eu acho que a gente também já está indo ao encontro do que tu sugeres, e, claro, a gente conversar também com a CEPLAN. Isso, só complementando a tua fala, Fábio, nós temos que lembrar que a Renata, que é a gerente do planejamento aqui da SAS, ela também faz parte do NUPROGE, né? Então, é do núcleo de projetos. Então, nós já temos a articulação, sim. Tem a Kelly, que está na secretaria e orienta, conforme a CEPLAN orienta, né? Ela coordena a questão dos projetos da SAS. Então, essa articulação a gente já está andando. É só questão ok, vai ser firmado o convênio, deu tudo certo, o terreno está validado, está tudo certinho, vamos assinar, vamos inserir o projeto e vamos começar a esmiuçar. Meninas, me permitam, vocês são especialistas na área da assistência social, e a gente vai convivendo com a área, e a gente vai aprendendo também, né, as manhas, mas uma coisa que eu vejo que é muito importante vocês priorizarem, para o fim de ter realmente, assim, passar mais liso, como se diz, quando passa por equipes que visam a política em si, menos olhando para o projeto arquitetônico, por exemplo, do que para o conteúdo. Por isso que eu me referia, aqui estou com um reflexo de luz, eu me referia ao conteúdo, né?
Que conteúdo nós vamos colocar dentro dessa casa? Que tipo de equipes, formação de equipes, tipo de especialidade, a formação das pessoas que estão lá, a compreensão da política que tem a ver com esse atendimento especial, isso é fundamental, né? Porque um técnico que tenha mínima noção de administração, por exemplo, ele vai dar as coordenadas administrativas. O engenheiro com relação à parte arquitetônica, por exemplo, um arquiteto mesmo. Ali, no caso, o arquiteto mais que outra coisa, porque a arquitetura em si do prédio, ele já é mais artístico, né? Do que uma construção fria e tal, até pelas cores, pela distribuição dos ambientes, assim por diante. Mas não é uma dica, um pisca, né, para vocês prestarem atenção. Quanto ao conteúdo a ser colocado lá dentro. Quando você for fazer a elaboração do termo de referência, pensar nisso, porque um deslize de uma frase, ele pode dar uma interpretação, né, e acaba prejudicando o conjunto da obra, no sentido de o que nós vamos colocar lá. Exemplo, alguém que não defenda autenticamente os direitos das mulheres, que tenha dúvidas sobre isso, numa seleção de pessoal, né, tem que levar em conta, porque pode prejudicar o resultado da obra no final, o resultado do atendimento, tá? Só para contribuir aí com essa análise que vocês estão começando e que eu sei que é custosa para caramba para a conclusão, até chegar no momento de entregar a chave, né? Cortar a fita da inauguração e dizer, venham que está aberta a porta, que tem um coquetelzinho para a gente comemorar a entrada com os 2 pés para dentro da casa e assim por diante. Patrícia, depois a Rosaura. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, tá? Porque assim, ó, quando vem, a casa ela já vem formatada, funcionamento, os órgãos que vão ali para dentro, o governo federal ele já tem um projeto pré-constituído e formatado. Nós ainda pedimos, né, eu falo pela Polícia Civil, para darmos uma olhada na planta, para nós não termos falhas estruturais, por exemplo, eu lembro de ter visitado ali, se eu não me engano, foi no Mato Grosso do Sul, onde o preso em flagrante, ele passava ali no corredor e ele era visto pelas vítimas que estavam aguardando para fazer o boletim de ocorrência. Na Polícia Civil, a gente trabalha com plantas conceitos nas delegacias e a gente evita, né, através das plantas conceitos, o contato do preso com as vítimas, o contato do preso com as testemunhas. Isso não é só para a sala de reconhecimento, isso é para a questão do momento em que vai se fazer o flagrante, né? Do momento que vai se fazer a oitiva por audiovisual. Preso é preso e não se tem contato com vítimas, autores de crimes, a gente não quer que tenha contato com vítimas, então isso é uma questão da arquitetura e do plano estrutural, isso para nós nos diz é muito importante. Quando a gente fala da seleção e treinamento dos funcionários, dos servidores, mesmo que você tenha equipes bem formadas, bem treinadas e capacitadas, você tem que fazer um acompanhamento constante, porque nem sempre as pessoas estão bem o tempo todo, e as pessoas às vezes podem estar num dia ruim, uma frase maldita, ela é mal interpretada, então esse acompanhamento permanente, isso é muito importante, e a identificação da pessoa que fez aquela fala, que fez aquele atendimento ruim, ela é crucial para que você possa selecionar pontualmente os casos que são fora da curva. Agora, cada órgão, ele tem os seus servidores. Então, quando se fala em Polícia Civil, Polícia Militar, Assistência Social, Poder Judiciário, Ministério Público, os órgãos já vão com os seus servidores e cabe a cada órgão fazer a sua substituição. Nós ali, como eu falei na última reunião, a gente está trabalhando com o QR Code para identificar os casos, né, e como anda o andamento, porque a gente faz capacitação, a gente tem a ouvidoria como canal de denúncia, mas isso não é suficiente, então nós vamos para uma nova alternativa que é o QR Code.
mas agora a gente trabalha muito próximo com a questão da conversa com as pessoas que são atendidas para identificar o atendimento. Mas, mesmo assim, as pessoas passam por dias ruins e podem não atender bem. Lidar com o ser humano é muito complexo, tu entendes? Então, assim, a gente não tem como exigir dos gestores, das pessoas que estão construindo a casa, elaborando o plano, que eles intervenham das pessoas que vão atuar internamente, como cada representante de cada órgão, de cada organismo que vai atuar lá dentro nesse sentido. O que a gente tem é que contar com as pessoas que vão ser atendidas e encorajá-las e ter uma forma de que elas contribuam com a política que está sendo prestada, com o serviço que está sendo prestado, para que a gente possa identificar quem são essas pessoas e fazer a gestão pontual. É isso que a gente tem feito enquanto Polícia Civil, né? Então, nas nossas delegacias, a gente identifica, tenta resolver, tenta capacitar, tenta conversar, entra com o serviço de apoio psicológico, não deu certo, afasta, vai para outro setor e traz novo servidor. É essa forma que a gente tem gerenciado, sabe, Erli? Porque lidar com o ser humano, né, trabalhar com o ser humano na ponta, ele é muito difícil. Então, era essa a minha contribuição. Oi, pode falar, Erli. Então, me permita, Patrícia, olha só, eu compreendo toda essa sua fala aí, e tenho plena noção, porque 30 anos dentro de ambientes como esse, a gente sabe exatamente os prós e contras. O que eu me refiro não é exatamente nesse sentido. O que eu me refiro é que quando você vai elaborar um cronograma de ação, você percebe as transversalidades e você consegue minimizar dano, ou prever possíveis danos. Por exemplo, nesse tema que você aborda, que está acontecendo dessa maneira, que é diferente, é impossível você prever, mas como que é impossível prever? Se você pode ter, sim, um plano de capacitação permanente de pessoal, onde todos os órgãos que vão estar compondo ali dentro têm corresponsabilidade. É o mesmo que a Secretaria de Educação, por exemplo. Cada colégio tem a sua sistemática e tal, mas todos seguem uma regra só. Eu acho todos seguem uma diretriz só. É essa lógica que eu quero, que eu quis colocar para não atrapalhar a dimensão individualizada de cada instituição, órgão que vai estar dentro da casa, entende? A gente pode convidá-los, a gente não tem como exigir. A gente pode convidá-los, tá? Eu acho isso importante. Claro, mas isso se cria a condição na raiz, né? Na raiz, você não vai inventar a roda, você vai colocar na raiz do início da prosa, alguém que você chama para dentro da sua casa, você estabelece determinadas regras, algumas vão estar já estabelecidas pela própria política do Ministério dos Direitos da Mulher, outras não, né? Outras não. Outras vão vir do CNJ, outras vão vir do STF por imposição, outras vão vir do Ministério Público, então, tudo isso a gente leva em conta. Estou falando mais no convívio aqui, naquilo que vai ser construído na base, onde você vai, passo a passo, determinando coisas e quem vai entrando, vai aderindo. É a mesma coisa que a adesão do pacto. O pacto está aí, é um pacto consistente, ele tem fundamentação, ele tem estatística que o respalda, mas enquanto ficar na boa vontade dos prefeitos, nós vamos adiando a solução do problema, né? E assim, ó, a gente tem, até para te dar como experiência, a gente tem procurado, assim, trabalhar muito com a capacitação, mas a melhor forma que a gente tem feito, essa experiência do QR Code aqui para nós tem sido muito positiva, e a melhor forma para nós é a gestão pontual, tá? A gestão pontual. Gente, eu vou precisar sair da reunião agora, que estão me chamando aqui de uma delegacia, eu estou em operação, vocês sabem disso, né, e é uma das delegacias que está na operação. Então, vou me pedir licença para me retirar da reunião e eu vou trabalhar com eles aqui, tá ok? Qualquer coisa, eu estou à disposição do celular. Boa tarde. Obrigada, Patrícia. Boa tarde. Rosaura pediu a palavra. Sim, eu só quero terminar, que eu estou dentro do carro já, como eu falei, já estou no meu quase caminho, que eu tenho que levar meu filho no cursinho e ia pegar a ponte, né? Então, o que eu queria colocar, junto com isso que as duas falaram, que a Patrícia e a Eli colocou, no momento de afirmação, tá? De que, sim, a casa tem convênio, foi ligado, está assinado, dentro desse contexto de que pessoas fazem a diferença,
totalmente, e pessoas que entendem o lugar de fala onde elas estão, elas realmente podem ajudar, e que pessoas que não entendem, elas podem completamente revitimizar e tudo mais. Eu acho que poderia, e dentro de cada órgão, respeitando a sua soberania, o jeito de trabalhar, seu, né? Mas eu acho que as pessoas, e isso eu vou dizer um exemplo, o COC faz trabalho, eles abrem as contratações. Eu estou falando de uma empresa, hein? Uma empresa COC. Antes deles serem contratados, eles abrem a contratação e todos passam por uma formação. Todos passam por uma formação dentro do estabelecimento particular, que é, né? Então, o que eu estou propondo é um protocolo, né, único de formação. Isso aí, Eli, de formação sobre o que é escuta qualitativa, o que é uma escuta de qualidade, o que é revitimização. Todos os funcionários que estiverem lá dentro podem ter isso, capacitações permanentes, e devem. Pontual, como a Patrícia disse, sim, aconteceu um problema, mas para prever um problema, a gente já pode minimizar eles. Então, um curso de entrada para a casa da mulher, iniciado com um monte de fez sobre isso. Esse curso seja dado já anteriormente, no sentido de sensibilização, organização. Olha, eu sou policial, né? Vou trabalhar numa delegacia. Bom, aqui na casa funciona de uma outra forma. Então, que sejam temas gerais. E depois cada órgão vai ter a sua expertise, o jeito de trabalhar, mas que tenham temas gerais, porque a gente pode minimizar problemas antes deles acontecerem. Se acontecerem, as coisas vão sendo pontuais, mas por que é que a gente não faz formação prévia? O diplomata, para ser diplomata, ele faz um concurso, ele fica 2 anos fazendo curso, para depois ele ser um diplomata. E ele não entra, para mim tinha que ser no SUS, tu quer ser médico do SUS? Então, vamos ver, entenda o que é SUS, como é que trabalha. Todos nós, servidores públicos, deveríamos passar por uma capacitação prévia antes de entrar em ação. Este é um clamor meu, mas se a gente pode gerenciar isso dentro desse lugar, pelo menos, que vão ter várias sensibilidades e temas sensíveis, vamos dizer assim, que não são fáceis de colocar, mesmo que tenham dúvidas ou que tenham reclamações, elas não são fáceis de fazer. A gente, em geral, não reclama, a gente já não vai. Né? Eu sempre costumo dizer, a gente tem um lugar que a gente foi mal atendido, a gente só não vai lá. A maioria das pessoas não usa ouvidoria, não trabalha sobre isso, e se a gente for trabalhar sobre pontos só, sem prever que tem algo acontecendo no lugar todo, a gente perde a oportunidade de fazer o funcionário também saber sobre sistemas sensíveis, porque eles são muito difíceis. É muito mais fácil ser uma médica sem ter, por exemplo, já que eu sou médica, sem trabalhar numa região onde tem muito problema, por exemplo, de violência. Né? É claro, mas é óbvio que naquele lugar eu vou ter que saber sobre violência, porque ele, por exemplo, é um ponto sobre saúde, que não é em qualquer lugar. Então, uma delegada que trabalha numa delegacia separada é um ponto. Dentro da casa da mulher brasileira é um outro lugar. Não pode ser a mesma pessoa, ela precisa de capacitação. Então, a proposta minha aqui é fazer alguma coisa prévia, né, de sensibilização, e, claro, depois a educação permanente de cada órgão e tal, mas que tenham coisas comuns. Todos que estão ali sabem alguns pontos e eixos comuns, né, e depois vão exercer o seu trabalho específico técnico, mas o técnica não pode saber de qual lugar você está. O que são? Quem são as pacientes, as mulheres, as pessoas que vão transitar nesse lugar? E como a Patrícia colocou, claro que a área física tem que ser de quem vai usá-la. Esse é um grande problema, os arquitetos não usam. Então, eles não põem o banheiro no lugar certo, o corredor atravessa com todo mundo, a janela não é aquela, a área física não é, a dimensão daquela... É isso, tá? Tem que estar passando por quem vai trabalhar. E aí, até na construção e na planta, a gente tem que dar piteco lá na origem, porque depois reforma, bom,
Se a gente mal consegue colocar, imagina as reformas. Então, não vamos já perder o tempo de ter que fazer uma reforma numa coisa que é recém-construiu. O que tem de equipamentos que inauguram e 6 meses depois já estão em reforma, é gravíssimo isso, e é um dinheiro público. Tá? Então, lembrar disso daí, tá? É a minha sugestão e eu vou ter que sair mesmo. Convida a gente enquanto cedinho nos processos e a gente vai colocando aqui as pessoas que podem estar participando, tá? Fábio e Sabrina e tudo mais, e todas as meninas que estão aqui, obrigada. Eu vou ter que sair, obrigada. Obrigada, Rosaura. Eu acho que são esses os encaminhamentos, né, as meninas? A Fábio vai nos mantendo informada aqui, enquanto conselheira também, os próximos trâmites e o cronograma. Se tiver a próxima reunião, por favor, nos chama. Eli? Viu, meninas, eu quero dizer para vocês aí, Fábio e Sabrina, vocês estão no meio de um olho de um furacão imenso. Vocês já devem ter percebido isso, né? É um olho do furacão imenso, porque ele demanda tempo, compreensão, diálogos, convencimentos, e tudo isso tem que ter uma grande, primeiro, paciência, né? Persistência. Eu torço muito que isso aconteça logo no estado, no sentido da construção e o encaminhamento de início dos trabalhos, né? Na casa. Mas eu torço muito mais ainda para que vocês não desanimem, tá? Não desanimem, que vocês peguem firme, que vocês assumam isso com o coração mesmo, entendendo a gravidade das coisas. Ontem, por exemplo, quando o Rio do Campo me chama e pede auxílio com relação a uma mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio e o marido foi tentativa de suicídio e foram os dois para o hospital, e as redes sociais locais começaram a colocar tudo quanto é tipo de bandalheira ali dentro, você fica pensando, caramba, o que que é isso, né? Quando eu vejo aquele corpo lá ontem à noite, estendido no piso, lá na frente da estátua Temis, lá em Brasília, de uma pessoa também da região do Alto Vale do Itajaí, que foi fazer uma bobagem, né? Dentro de um contexto político, você fica pensando a que ponto o ser humano chega, né? E vocês têm na mão aí uma responsabilidade muito grande com relação a esse tema. Eu realmente digo de coração, vocês sejam persistentes, né? Tenham essa percepção de que as forças contrárias, quando se trata de cuidar de pessoas, no momento atual em Santa Catarina, está muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Porque entre nós há divergência com relação a como cuidar das pessoas. Porque algumas vidas são mais importantes que outras, parece, né? Então, ter essa percepção de que todas as vidas têm importância, todas as pessoas são importantes, a gente precisa tomar um partido, né, no sentido de preservar e de cuidar da vida. Isso aí demanda muito caráter, muita instinto, inclusive materno, né, de preservação da vida humana, e assim por diante. Então, ó, força, meninas. É isso. Obrigada, meninas. Vamos encerrar, então. Qualquer coisa, o Cedim está à disposição de vocês, tá? Um beijo. Bom final de semana, bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.